Oi, pessoal do quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando, tá? Em casa, combinado, tá? Como a gente já vem conversando, pandemia, tem que estar todo mundo se cuidando. Eu sou a professora Sara Romini e hoje a gente vai continuar com a aula de Ciências da Natureza. Vamos ver hoje, então, a aula 05. Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre corpo humano, só que a gente vai aprofundar. Na aula passada a gente viu célula, vou até mostrar aqui nos slides para vocês. Mas hoje a gente vai continuar corpo humano, só que a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas do corpo humano. Então a gente vai falar sobre o sistema circulatório, respiratório e digestivo. Mas antes, Chaminézinho, novamente trouxe pra gente uma historinha, um livrinho. E aí, Chaminézinho, vamos ler? Vamos ler juntos? E a historinha é da Joaninha Sem Bolinha, de Carolina Rodrigues da Silva Souza. Vamos lá. Em um lindo jardim florido viviam vários insetos. Tinha insetos de todos os tipos, formas e cores, mas um especial não passava despercebido. Era uma pequena joaninha que não tinha sequer uma bolinha em suas asas. Por isso, a Joaninha Sem Bolinha chamava atenção por onde passava. Os outros insetos zombavam de suas bolinhas, ou melhor, da falta delas. Olá, Joaninha. O gato comeu suas bolinhas? Hahaha, zombava o mosquito. Joaninha, coitadinha. Quem lhe roubou as bolinhas? Hahaha, gargalhava o caracol. Ganhará um prêmio quem achar as bolinhas da Joaninha, debocha a abelha. A Joaninha ficava triste ao ouvir os deboches. Não ter bolinhas não foi uma escolha dela. Certas coisas apenas acontecem, né, pessoal? Para acabar com as zombarias, decidiu ser igual às outras joaninhas e procurou maneiras de pôr bolinhas de mentirinha em suas asinhas. Esfregava as pequenas asas nos pólens das flores para enchê-las de bolinhas de sementinhas. Por um lado, as bolinhas de mentira funcionavam e as piadas até diminuíam. Mas havia uma condição: enquanto tinha bolinhas em suas asinhas, a Joaninha não podia voar. O movimento de suas asas poderia jogar todas as bolinhas para longe. Do que adianta ter bolinhas se não posso voar? Olha aí, a Joaninha se perguntando. Querer ser igual às outras é triste e difícil, murmurava a Joaninha. E assim a felicidade da pequena Joaninha durava pouco. Ninguém aguenta ser de mentirinha o tempo todo, né, pessoal? Cansada de tentar ser igual às outras, a Joaninha resolveu ir embora do jardim e se afastar de todos. Decidiu que não queria mais ser vista por ninguém. Então voou para longe, até onde suas asinhas sem bolinhas conseguiam Pousou exausta e deitou-se embaixo de uma pequena folha no chão. E passou a chorar por vários dias. Em uma noite estrelada, resolveu sair para contemplar as estrelas, mas deu de cara com uma lagarta que estava comendo as folhas ao lado. Perdoe-me, pequena Joaninha, não vi que estava aí embaixo. Acordei faminta e essas folhas são realmente deliciosas. Gostaria de experimentar? Disse a lagarta comilona. A Joaninha ficou surpresa. Aquela lagarta a reconheceu como uma Joaninha. Como poderia? Desculpe-me. Acredito que a senhora se confundiu. Acho que não sou uma Joaninha, disse a Joaninha triste. E o que você é então? Perguntou a lagarta confusa. Como pode ver, não tenho bolinhas em minhas asas. Todas as Joaninhas têm bolinhas nas asas. Responda-me, dona lagarta, como me reconheceu? Horas. Não tem mistério algum. Seu casco é redondinho, tem anteninhas delicadas e pequenas patinhas. Mesmo de noite posso notar o lindo tom vermelho que só as joaninhas têm nas asinhas. Respondeu a lagarta enquanto mastigava umas folhas. Não me vejo, a joaninha falou, não me vejo com tantas qualidades assim. A única coisa que vejo são as asas sem bolinhas. A verdade é que eu sou diferente. Disse a Joaninha. Ah, sim, você é mesmo diferente, exclamou a lagarta e continuou. Mas quem não é? Todos nós temos algo que nos torna únicos, e isso não tem de ser ruim.
Veja minhas antenas, uma delas é mais curta que a outra e acho isso o máximo. Mas você não se sente triste por isso? Perguntou a Joaninha. E por que me sentiria triste? Apesar de fazer parte de mim, minhas anteninhas não me tornam menos lagarta. Muito menos, suas asas sem bolinhas te tornam menos Joaninha. Apesar de sermos parecidos como nossos amigos, se olharmos bem, todos temos algo diferente. E isso é incrível. Ninguém é melhor ou pior que ninguém, somos todos únicos, respondeu a lagarta. E foi assim, em uma linda noite enluarada, que a Joaninha reconheceu uma grande amiga que a ajudou a se reconhecer e a se amar exatamente do jeitinho que é e, acima de tudo, a dar valor ao que realmente importa. Termos um bom coração e, claro, respeitarmos as diferenças. Então, pessoal, vocês viram aí que ninguém, vou deixar a Chaminazinha aqui sentar para assistir a aula, ninguém é igual a ninguém, tá, gente? Todos nós somos únicos e temos que respeitar as diferenças, certo? E evitar ficar fazendo xingamentos, fazendo bullying, criticando, certo? Porque todos nós somos diferentes, todos nós temos qualidades diferentes, certo, gente? Então, ó, o Chaminazinho até trouxe aí, ó, falou que legal, a Joaninha aprendeu a se amar do jeitinho que é. E principalmente que devemos sempre respeitar as diferenças, pois somos únicos. Muito bem, Chaminezinho. Chaminezinho aprendeu a lição. E vocês? Pensem nisso, tá, pessoal? Mas vamos lá, relembrar um pouquinho da aula passada, a aula 04. A gente viu sobre células. As células são a unidade básica do organismo. Então, elas são bem pequenininhas e elas apresentam funções. Cada célula vai ter uma função para fazer no nosso organismo. E quando elas se juntam, as células formam os tecidos e depois vão formar os órgãos e vão formar os sistemas, como a gente viu na aula passada. Se não lembra, vai lá na aula 04 e assiste lá, tá? Para relembrar. Então, a gente viu que as células formam os tecidos se organizam em órgãos e os órgãos, né, vão formar os sistemas do nosso corpo, que vai formar o organismo. E por isso que hoje a gente vai falar sobre alguns sistemas. Então, a gente tem, ó, o sistema cardiovascular, que é também conhecido como sistema circulatório. Quem faz parte desse sistema é o coração, né, que a gente sente aí quando ele bate, né? O coração e os vasos sanguíneos, que são as artérias, veias e capilares. Eu vou dizer como eles são, cada um deles, tá? E sobre o coração, ele é um órgão que é formado justamente por tecido muscular, que é justamente para ajudar ali nesse bombeamento, de contrair e relaxar. E aí a gente tem o coração, ele tá com um corte transversal para a gente ver internamente dele. Então ele, ó, é formado por várias cavidades. Essas cavidades é por onde o sangue passa, ele é deslocado até o pulmão, onde vai ser oxigenado e etc. E depois ele volta para o outro lado do coração e quando o coração contrair novamente, vai liberar o sangue para todo o corpo. Então, o sangue vai levar oxigênio e nutrientes para todo o corpo, todas as células do corpo, alimentando tecidos e órgãos. Aí, para a gente ver um pouquinho sobre os vasos sanguíneos, ó, as artérias são vasos por onde o sangue sai do coração. As veias são vasos por onde o sangue ele volta para o coração e os capilares são vasos bem pequenininhos, bem fininhos. Lembra de cabelo capilar, tratamento capilar que a gente faz, certo? Pois é, são bem fininhos e bem pequenininhos e eles justamente vão servir ali de troca, né? Eles vão capturar o oxigênio, liberar o gás carbônico e passar por todo o corpo. Então, é onde vai haver trocas de substâncias nos capilares. Aí, Chaminezinho trouxe uma curiosidade para a gente, ó. O sangue sai do coração e segue para todas as partes do corpo, depois retorna ao coração, onde é novamente bombeado. Em cerca de 1 minuto, todo o sangue de um adulto, que é aproximadamente ali, ó, 5 a 6 litros de sangue por adulto, passa pelo corpo, pelo coração e circula pelo corpo. Então, em cerca de 1 minuto, o sangue passa no coração, circula no corpo todo e volta para o coração e circula cerca de 1 minuto. Interessante, né, gente? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório possui como função principal capturar o oxigênio, através da respiração, necessário para as células do corpo e eliminar o gás carbônico. Então, gente, quando a gente respira, né, no ambiente aqui tem vários gases e tem o oxigênio também misturado. E aí, quando a gente respira, o oxigênio entra, vai até os pulmões, vai haver a troca e quando a gente expira, né, coloca para fora o ar, sai o gás carbônico. Então, todas as células do nosso corpo vai trocar o oxigênio pelo gás carbônico, que é o produto dessa reação,
quando absorve o oxigênio, certo? E o sistema respiratório ele vai ser composto por vários órgãos, como cavidade nasal, nariz, boca, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então, basicamente, esses órgãos vão servir para o ar entrar e ser direcionado até os pulmões, certo? Então, aí, ó, nessa imagenzinha vocês podem ver. Do lado de lá, do rapaz, a gente tem os pulmões. Esse tubo aí, ó, em azul, é a traqueia. Vocês podem ver que há o pulmão direito e o esquerdo. Então, a traqueia, ela vai fazer uma bifurcação, ela vai se dividir, certo? Para um lado e para o outro. E essa traqueia, cada vez que ela vai aprofundando dentro do pulmão, ela vai ficando mais fininha. E por isso que é traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Ela vai ficando bem fininha. E na pontinha, lá da traqueia, né, dos brônquios, bronquíolos, vamos ter os alvéolos, que são pequenas bolsas, que parecem cacho de uva. E essas bolsas, a gente vai ter a troca do oxigênio e o gás carbônico. Então, ó, como tá aí na imagem, ó, a traqueia é o tubo por onde passa o ar, que vem do nariz até os pulmões, ele vai ficando cada vez mais estreito. E os pulmões ocupam aqui a caixa torácica, que é essa região do nosso esqueleto, certo? Que é protegido ali pelas costelas, coluna vertebral, certo? Ele tem que ficar bem protegidozinho para poder nosso corpo, né, trabalhar direitinho. Então, aí, como eu falei para vocês, ó, aí, ó, pulmão, e lá na pontinha, na imagem ali do lado, vocês podem ver esses sacos aí, ó, que parecem um cacho de uva, e em cima deles vamos ter os capilares, que são aquelas veias bem fininhas, lá do sistema circulatório que a gente viu agorinha, né, que faz a troca do oxigênio e o gás carbônico. Aí, Chaminézinho tá perguntando com a dúvida aí, já entendi, certo? Eu já entendi. Para que serve o sangue? Ele leva o oxigênio que vem da respiração, assim como os nutrientes, para todas as partes do corpo. Mas como é que os nutrientes chegam no sangue? E aí, pessoal, alguém sabe? Pois é, a gente vai ver agora, exatamente, falaram aí, ó, sistema digestivo, pela digestão. Muito bem. Então, o sistema digestivo é o processo no qual os alimentos são quebrados e transformados em partículas mais simples, que podem ser absorvidas pelo corpo. Então, quando a gente tá lá, come aquele sanduíche, né, aquela pipoca, então o processo digestivo ele já vai começar na boca, né? Nossos dentes vão triturar, a saliva vai ser misturada lá, vai ser a substância que vai misturar e já vai começar a degradar esses alimentos, né? E aí, ó, depois vem o esôfago, o estômago, o intestino e as glândulas acessórias. Vamos ver cada um desses, tá? Então, o sistema digestivo, ele é formado por várias estruturas, como estômago, intestino e outros. Fazem parte também desse sistema as seguintes glândulas. Glândulas salivares, que a gente encontra na boca, que vai liberar as substâncias que eu falei, que vai ajudar ali na quebra daquele alimento. Tem as glândulas do pâncreas e o fígado, que também vão liberar substâncias que vai estar ali ajudando no processo da digestão. A digestão vai iniciar na boca com a ação da saliva e dos dentes, como eu já falei. Então aí, ó, boca, primeiro processo, primeira etapa. Esôfago, ele vai ser praticamente só um tubo em laranja, como vocês podem ver aí, que vai direcionar esse alimento já triturado para o estômago. No estômago, começa a digestão das proteínas. Então, aquela carne, né, que a gente come no almoço, vai começar a ser digerido ali no estômago. Aí tem o fígado e o pâncreas, que são glândulas, que são órgãos que sempre liberam alguma substância. Ou hormônio, ou outra substância que vai servir ali na digestão, no caso aí do fígado e do pâncreas. E depois vai passar do estômago, vai passar para o intestino delgado, que é esse emaranhado aí de tubos enrolado aí embaixo em laranja, certo? Fechadinho aí, vocês vão encontrar o intestino delgado. O intestino delgado é para onde o alimento vai depois de passar pelo estômago. É um tubo grande, nele os alimentos continuam a ser digeridos e os nutrientes contidos no alimento passam para o sangue. Então, ó, no intestino delgado, gente, a gente vai ter vários vasos capilares, aqueles bem fininhos. E aí vai ter a troca, vai passar o nutriente para os capilares. Então, esses capilares vão levar, através do sistema circulatório, todos os nutrientes para todas as células do nosso corpo. E, por fim, o intestino grosso, que é essa parte, esse tubo aí em verde embaixo.
Então, no intestino grosso é para onde vai o alimento que não foi absorvido pelo intestino delgado. Esses restos, né, esses resíduos de alimentos vão formar as fezes que serão eliminados pelo ânus. No intestino grosso ocorre também a absorção de água. Então, gente, na aula de hoje a gente aprendeu sobre sistema cardiovascular, sistema respiratório e sistema digestivo, certo? E é isso. Ó, sim, tem um desafio, ó, que o Chaminézinho está trazendo um desafio pra gente. O desafio dessa aula será: vocês deverão desenhar o que vimos na aula de hoje, identificando os sistemas e seus componentes. Depois enviar a foto para o nosso canal, certo? Que é o @Cepa Paulista. Então aí, ó, tem essas imagens na internet que vocês podem ir lá no celular procurar e pode desenhar, bem bonitinho, como tem aqui que Chaminézinho trouxe pra gente ver. Então, gente, por hoje é só. Se cuidem, continuem os estudos. Beijão e tchau, tchau.